Hello, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou Karina Barbosa e faço medicina na Universidade Federal de Uberlândia. E nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo sobre o sexto período. Esse vídeo vai ser dividido em capítulos. Se você quiser saber sobre um tópico específico, é só clicar lá na descrição. Assim, falando primeiramente uma ideia geral do que eu achei do sexto período, né? Eu acho que é um período muito interessante com relação às matérias em si e com relação também às experiências novas que ele traz, né? Que ele trouxe, no caso, sobre os diferentes ambulatórios que a gente começa a ter, um primeiro contato ali com urgência e emergência. Mas, por outro lado, é um período bem puxado. Primeiro porque ele tem uma metodologia mista, o que ocupa bastante do nosso tempo para estudar, e segundo, que tinha pouca janela disponível, principalmente porque agora a gente tem 3 ambulatórios para atender na semana e muitos deles terminam tarde, então a gente tinha pouco tempo e muita coisa para estudar. E por ser uma metodologia mista, sempre tinha coisa para estudar para o dia seguinte, digamos assim. Então, não era que nem no quinto período que tinha muita coisa para estudar, mas era por conta sua. Você estuda, faz seu horário e depois faz a prova. Não, agora tem CBL toda semana, você tem que estudar porque tem um CBL no dia seguinte. Meio que você é obrigado a ter essa disciplina de estudar todos os dias e dar conta das coisas, sabe? E falando de uma experiência mais pessoal minha com esse período, é que eu tive uma quebra de expectativa. Eu acho que todo mundo, não só na medicina, em algum momento sente aquela coisa tipo, nossa, se decepciona, sabe? Não era isso que eu esperava dessa matéria, não era isso que eu esperava do período, não era isso que eu esperava do curso. Porque assim, nesse período a gente volta, né, a ter cardio, gastro, pneumo, coisas que a gente teve lá no terceiro período, só que dessa vez são as doenças em si. Não é mais o normal e como as coisas funcionam, né? Não é fisiologia. É estudar as doenças em si. E eu tava, assim, super animada, porque, nossa, vai ser muito interessante, né? Entender as doenças e tudo mais, deve ser muito legal. Só que, na maioria das vezes, o que você mais precisa saber e o que é mais passado, o que é mais cobrado, é diagnóstico e tratamento. E nisso entra um monte de tabela, um monte de critério que você tem que ficar olhando e pontuando e decorando um monte de medicamento, um monte de critério para não sei o que, protocolo, não sei o que, fluxograma, e se torna uma coisa chata. Assim, eu pelo menos achei, eu tive essa decepção, sabe? Eu imaginava que seria uma coisa com mais raciocínio clínico, digamos assim, sobre as doenças em si. Mas não, grande parte da medicina é puro decoreba de critério diagnóstico e tratamento. Teve um momento que eu comecei a ter uma crise existencial e pensei assim, não, eu vou fazer patologia, não quero fazer clínica mais não. Eu quero fazer patologia, porque patologia é que estuda doença mesmo. E aí eu lembro que no início eu tive muita dificuldade para estudar, principalmente cardiologia, depois eu vou falar melhor sobre isso ao longo do vídeo, porque às vezes eu focava demais num determinado tópico da doença, aí chegava na prova, era só diagnóstico e tratamento. E ao longo do período inteiro, gente, eu sentia assim que por mais que eu estudasse as coisas, sempre caía alguma coisa na prova que eu não sabia. Não, alguma coisa não, várias coisas. Então, nesse período, meu desempenho, ele deu uma caidinha nas provas. Assim, no geral, as minhas notas foram todas muito boas, mas não tão boas quanto eu esperava. E só para finalizar essa parte introdutória, pode ser que essa minha opinião tenha um viés, porque nesse período especificamente eu acumulei muita atividade extracurricular. Então, em grande parte das semanas eu estava sobrecarregada. Pode ser que para outras pessoas tenha sido mais tranquilo do que foi para mim. Bom, pessoal, esse era o horário de aulas. Na verdade, ele não era exatamente assim, isso aqui é só para vocês terem uma noção. Porque, na verdade, a turma é dividida em pequenos grupos e cada grupo tem um horário semanal diferente. Então, por exemplo, o CBL de pediatria do meu grupo era na quarta-feira, mas os outros grupos podia ser em outro momento, e aí trocava de horário com alguma outra disciplina, por exemplo, uma prática clínica, uma prática cirúrgica. Então, isso aqui é mais baseado realmente no horário do meu grupo, mas a turma toda tinha as mesmas disciplinas, só vai mudar a disposição na grade horária. Então, como vocês podem ver, o eixo de medicina integrada, que é esse amarelo, tem várias matérias dentro dele, assim como saúde individual, que tem os ambulatórios, né, os atendimentos nos ambulatórios, e a aula de urgência e emergência.
A gente tinha alguns horários livres na grade horária, mas, por exemplo, aquele ali de terça-feira, no fim das contas, ele acabou sendo tomado por aula também por conta da bagunça que aquele período de greve fez. Então, para poder repor, ele acabou sendo ocupado. Ali na quinta-feira, vocês podem ver que eu coloquei, né, CBL de cardio, gastro ou pneumo. Isso porque variava conforme a semana. Numa semana era cardio, na outra era gastro, na outra era pneumo. E na parte da tarde a gente tinha os ambulatórios. Eu não especifiquei ambulatório de qual especialidade, porque como vocês vão ver mais para frente, tinham várias especialidades que mudavam conforme o grupo também. Agora falando um pouquinho sobre cada uma das matérias, começando com as matérias do eixo de medicina integrada. Boa parte das matérias desse eixo foram dadas na forma de CBL, que é basicamente uma metodologia ativa que a gente recebe o tema previamente, né, estuda previamente, e depois tem determinadas atividades, que eu vou explicar melhor em cada matéria. E assim, já adiantando a minha opinião sobre os CBLs, eu comentei no início do vídeo que eles dão mais trabalho para estudar, mas eu gosto. Tem gente que não gosta, que prefere a aula tradicional, com o professor explicando e tudo mais. Mas eu adoro o CBL, gente, porque assim, eu sou uma pessoa que não aprende com aula. Eu não consigo aprender com o professor explicando. Eu sou muito mais de estudar sozinha. Então, para mim, estudar sozinha previamente, para depois ir para a sala de aula com o professor explicando, é muito melhor, porque assim eu só tiro minhas dúvidas e vou complementando o que eu já estudei. E também tem o fato de que, como tem atividade toda semana, você é obrigada a manter uma disciplina de estudo toda semana. Aí quando chega perto da prova, muita coisa você já estudou e é só revisar. Em cardiologia, a gente estudou as principais doenças cardiovasculares. Então a gente tem um infarto, insuficiência cardíaca, arritmia, as valvopatias, etc, etc. As aulas eram todas dadas na forma de CBL. E o CBL de cardiologia funcionava mais ou menos assim. A gente recebia, né, o tema previamente, já ficava sabendo na semana anterior qual seria o tema da próxima semana. A gente estudava esse tema e aí quando chegava na sala de aula, o professor fazia tipo uma aula meio mais básica, assim, sabe, sobre o tema, falando os pontos gerais e tudo mais. Aí depois a gente fazia uma provinha. Depois a gente reunia em pequenos grupos para discutir as respostas da prova e no final o professor discutia as respostas da prova com a turma toda. Então, como eu disse, o CBL era meio que uma oportunidade ali de você tirar suas dúvidas, complementar o que você talvez não tenha estudado e certificar de que você aprendeu mesmo, né, com a provinha e tudo mais. E assim, na teoria, essa ideia eu achei genial, muito boa, mas na prática, eu senti que os CBLs de cardiologia, eles estavam muito básicos, tanto na aula quanto nas questões que o professor fazia na prova, sabe? Assim, umas coisas muito básicas. Eu senti falta de aprofundamento, sabe? Eu acho que o método foi bom, mas talvez ele podia ter puxado um pouco mais nas questões, né? Tava tudo muito fácil, era muito fácil. Em gastro, a gente estudou sobre doença do refluxo, as dispepsias, doença inflamatória intestinal, cirrose, pancreatite, etc. A matéria de gastro também era dada na forma de CBL, só que o CBL era diferente. E assim, gente, o CBL de gastro, eu acho que era o melhor que tinha, era muito bom mesmo. Os professores de gastro, eles passavam pra gente previamente os artigos já, que a gente tinha que estudar, a gente estudava por esses artigos. E aí, no dia do CBL, a turma era dividida em várias pequenas turmas. E cada pequena turma tinha um professor. Aí, nesse primeiro momento, a gente fazia uma prova, né, para certificar de que a gente tinha estudado em casa. E aí, depois da provinha, o professor fazia tipo uma discussão de caso, discutia as questões. E era uma discussão de caso, assim, bem completa, sabe? Desde os sintomas até o acompanhamento do paciente a longo prazo. Eu achava uma discussão, assim, muito completa. E era um momento realmente de você discutir o caso com base no que você estudou e tirar dúvidas, não era bem uma aula. E aí depois que a gente discutia os casos, a gente reunia a turma toda e o professor dava uma aula sobre o assunto, uma aula bem completa. E no final a gente fazia mais uma prova sobre tudo, sobre o que a gente estudou, sobre as aulas. Eu adorei esse CBL de gastro. Eu acho assim que, por mim, todas as matérias da faculdade seriam dadas dessa forma. Eu sei que tem gente que não gosta, mas enfim, eu adorei. Eu achei assim que foi muito bom, sabe? Eu poder estudar antes, depois discutir o caso, depois ter uma aula, depois fazer uma prova. Era tipo assim, era uma repetição tão grande que
ficava bem mais fácil gravar as coisas, sabe? Ah, e sobre a matéria em si, né, eu acabei não comentando, eu gosto mais de gastro do que de cardio. Acho mais interessante, acho mais intuitivo, mais fácil de entender. Apesar de eu até gostar de coisas complexas, eu não gosto muito de cardio, não sei, não me chama muita atenção, sabe? Em pneumologia, a gente aprendeu sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o famoso DPOC, asma, tromboembolismo pulmonar, enfim. E o professor de pneumo, ele não gostava da metodologia ativa, então os CBLs dele foram substituídos por aulas tradicionais. A gente até ficava sabendo do tema previamente para estudar, mas aí chegava lá no dia, era uma aula comum. E sobre a aula em si, eu não tenho muito o que dizer, eu só lembro que eu tive um pouco de dificuldade de prestar atenção nas aulas, eu não sei se era a didática do professor, enfim, uma aula normal. Sobre a matéria em si, eu tive uma grande decepção com o pneumo, porque eu achava que eu fosse gostar, achava que eu fosse achar interessante, mas, gente, nossa, eu achei uma matéria muito chata, porque ela cai muito naquilo que eu falei pra vocês, é muito critério diagnóstico, tudo é baseado em tabelas, tabelas e mais tabelas, que você tem que ficar decorando critério, decorando pontuação. E pneumologia é uma área que tem muito esquema de tratamento diferente, então às vezes tem que ficar decorando também muito esquema de tratamento. Eu achei muito decoreba, sabe? Eu não gosto. Em pediatria, a gente aprendeu sobre as principais doenças pediátricas que têm as suas particularidades, né, que são diferentes do que acontece nos adultos. Então foram várias doenças, diarreia, doença do refluxo, asma, bronquiolite, rinofaringite viral, rinite alérgica, otite, um monte de doenças. Sobre o funcionamento do CBL de pediatria, eu não vou conseguir explicar bem para vocês, porque a gente era dividido em pequenos grupos, cada grupo tinha seu professor o semestre inteiro e cada professor fazia de um jeito diferente. Então, vou explicar a experiência do meu grupo. No meu grupo, era assim, a gente recebia um caso clínico antes, estudava o tema daquele caso clínico e aí, quando chegava no dia do CBL, a gente sentava em roda e discutia o caso. E aí, nessa discussão de caso, a professora ia explicando ali ao longo da discussão os pontos que fossem importantes da matéria e fazia umas perguntas para a gente responder, umas perguntas direcionadas. Aí, fulano, o que é tal coisa? Cicrano, como é que faz o diagnóstico disso? Sim, realmente para ali fazer uma discussão, integrar e também para ver se a gente tinha estudado, né? Sobre os outros grupos, eu tenho uma noção mais ou menos. Eu sei que tinha um grupo que fazia tipo seminário, então os alunos que apresentavam o tema no slide, e um outro grupo fazia como se fosse uma tutoria, que é uma coisa que a gente tinha lá nos períodos básicos, né, mais iniciais. Enfim, variava muito. E eu adorei a forma como a professora do nosso grupo conduziu o CBL, eu achei que foi muito produtivo. Assim, eu estudava antes o tema e chegava lá, eu podia tirar todas as dúvidas que eu tivesse, podia discutir o tema, e aí a cada momento da discussão eu tinha uma dúvida diferente, ia anotando o que ela falava. Eu achei que foi uma didática excelente, foi muito bom. E sobre a matéria em si, eu sou suspeita para falar, porque eu até o momento pretendo fazer pediatria, e eu acho muito legal, porque pediatria é tipo uma clínica geral, então você vê de tudo. A gente viu desde cardiopatias da infância até problemas respiratórios, intestinais e até questões mais voltadas para otorrino, né? Questão de otite, rinite alérgica. Então, assim, é um mundo muito amplo, tem muita coisa, tem muito raciocínio clínico e ainda vê as particularidades da criança, né? Que eu acho muito interessante, que tem muita coisa na criança que é diferente do adulto, que a criança não é uma adulta em miniatura. As práticas clínicas, elas aconteciam sempre nas segundas, como eu mostrei para vocês lá no horário de aulas, e não era prática mesmo, era só a discussão de caso. E sempre uma discussão relacionada com o que a gente ia ver no CBL da semana. Então, por exemplo, vamos supor que na quinta-feira vai ter um CBL de cardiologia sobre arritmia. Então, na segunda, o professor vai vir e vai trazer um caso clínico sobre arritmia e a gente vai fazer essa discussão de caso. E assim, essas práticas clínicas, elas eram aulas que dava pouquíssimas pessoas na sala de aula. Muita gente faltava, muita gente considerava como se fosse perda de tempo, tipo, nossa, eu tô aqui perdendo tempo
com essa aula ruim, porque não era uma aula, a gente era uma discussão de caso, com essa aula ruim aqui, sendo que eu podia estar em casa estudando. Tá, eu entendo, cada um tem a sua forma de aprender, as suas necessidades, mas eu gostava... gente, as minhas opiniões, elas são muito impopulares. Eu fico até tipo, como é que eu vou fazer um vídeo sendo que a minha opinião é diferente da maioria? Eu gostava muito das práticas clínicas, porque eu gosto muito de discutir caso. E eu sinto muita falta das aulas de raciocínio clínico que a gente tinha no quarto e no quinto período, sabe? Nesse período, pra mim, o que mais se aproximou do raciocínio clínico foram as práticas clínicas, que era uma discussão de casos, só que não tinha tanto a nossa participação como era no raciocínio clínico, por exemplo. Eu acho que assim como no CBERS, a prática clínica era uma oportunidade que você tinha de tirar dúvidas e entender melhor o assunto que você estava estudando. E assim, eu confesso que essas práticas clínicas, elas não ficavam tão produtivas quando você não tinha estudado antes. Porque tipo, o CBL era só na quinta. Então, muitas vezes eu não tinha estudado para o CBL ainda. Então, como eu não tinha estudado, às vezes a discussão de caso não ficava tão produtiva para mim. Então, para ser produtivo, estude antes da prática clínica. As práticas cirúrgicas também aconteciam nas segundas-feiras e, mais uma vez, não é prática de verdade, é só discussão de caso. Só que dessa vez, casos da cirurgia. E essas aulas, elas aconteciam no hospital, então muitas vezes a gente visitava os pacientes que estavam internados, fazia anamnese, examinava e depois ia para uma salinha discutir o caso daquele paciente. Só teve um professor da prática cirúrgica que foi um pouco diferente, que ele realmente deu aula sobre cirurgia vascular. E assim, sobre o que eu achei dessa matéria, eu não sou muito fã de cirurgia, eu não acho as discussões de caso de cirurgia empolgantes, não acho tão empolgantes quanto as da clínica brilham os meus olhinhos. Então assim, foi ok. Em radiologia, a gente aprendeu a interpretar exames de imagem, principalmente radiografia. Então a gente viu radiografia de tórax e radiografia de abdômen. Tanto o normal, fisiológico, quanto o patológico, né? As especificidades do exame de imagem de cada doença, né? As alterações que a gente pode ver em cada uma das doenças. E eu achei uma matéria bem interessante e o professor era muito bom, né? O que torna tudo mais interessante, mais fácil ainda. E é isso, achei legal. Eu vou explicar aqui rapidamente do que se trata patologia, porque eu sei que tem gente que assiste meus vídeos que não faz curso de medicina, não faz curso da área da saúde, talvez não saiba. Então, patologia é uma matéria dedicada ao estudo das doenças em si. Então, enquanto nas matérias clínicas a gente estuda mais questão de sintomas, exame físico, tratamento, diagnóstico, na patologia a gente vai estudar a doença em si, a alteração que ela vai provocar ali nos órgãos, nos tecidos, nas células, como que a doença ocorre e o que ela causa de alteração nos órgãos. Então, nesse período, a gente viu primeiramente as patologias pulmonares, depois as patologias do sistema digestório e, por último, as patologias cardíacas. A gente tinha tanto aulas teóricas como práticas, só que dessa vez as práticas elas foram diferentes do quinto período, porque no quinto período a gente tinha prática macroscópica, né? Então, ali com as peças, com os órgãos, e tinha prática microscópica, então observar os tecidos ali no microscópio. No sexto período não tem microscopia, é só macroscopia, só os órgãos mesmo. E eu sou suspeita para falar minha opinião, porque para mim a melhor coisa que existe em medicina é fisiopatologia. Eu tenho muita preguiça de diagnóstico e tratamento. E é por isso que eu tive uma crise existencial nesse período, pensando, meu Deus, vou ter que fazer patologia. Tô cansada de estudar tabela e decorar remédio. Método é aquela matéria, né, que todo período a gente aprende sobre pesquisa, projetos de pesquisa, projetos de extensão e coisas do tipo. Nesse período a gente teve que desenvolver um projeto de pesquisa, mas assim, não foi a pesquisa completa, só o projeto mesmo, para aprender a montar um projeto bonitinho. E além das aulas, né, sobre pesquisa, eu lembro que teve uma aula também sobre currículo para residência. Então, analisar, né, currículo, pontuação, o que pontua, o que não pontua, atividades curriculares que a gente tem que investir durante a faculdade para poder pontuar para residência, enfim, esses assuntos. Em saúde individual, a gente tinha as aulas de urgência e emergência e tinha os ambulatórios. As aulas de urgência e emergência eram tanto teóricas quanto práticas e eram sempre sobre situações de urgência e emergência, né, como, por exemplo, parada cardiorrespiratória,
infarto, arritmias, sepse. E as aulas práticas eram simulações realísticas com o boneco. A gente era dividido em pequenos grupos e cada pessoa no pequeno grupo tinha uma função. E a gente tinha que seguir ali o protocolo, né, de atendimento de emergências. Porque cada situação de emergência tem um protocolo, uma sequência de ações a ser seguida. E aí cada pessoa tinha a sua função. Então a gente tinha a pessoa que ia ficar responsável ali pela ventilação, entubar se fosse necessário, a pessoa que ia ficar responsável pelo monitor, rodar um eletro, dar o choque se precisasse. Tem a função também da pessoa que fica responsável pela massagem cardíaca, né, RCP, e tem a pessoa responsável por administrar as medicações, e tem o temido papel do líder. O líder é aquela pessoa que tem que saber todo o passo a passo, a hora certinha de fazer tudo e mandar as pessoas fazerem. Óbvio que a responsabilidade não fica toda em cima do líder, né? As outras pessoas do grupo também podem ajudar, só que sempre respeitando a posição de líder, né? Você não pode passar na frente do líder e fazer uma coisa sem ele mandar. Isso era uma coisa que os professores cobravam bastante também nessas aulas, saber se comunicar em grupo, saber ter postura de liderança e saber respeitar o líder. Isso também são coisas muito importantes para um atendimento de emergência. Acabaram de falar que o potássio dela hoje estava de 7,5. Ritmo chocável. Gabi, administra o choque, por favor. E eu adorei as aulas de urgência e emergência. Eu achei assim, uma experiência bem diferente de tudo que a gente já teve na faculdade. E ao mesmo tempo dá um certo medinho, sabe? Porque a gente sabe que aquelas simulações que a gente faz ali um dia vão ser situações reais. E se com o boneco a gente já fica com nervosismo, imagina quando for uma situação real, né? Mas assim, é só o começo, é só o primeiro contato, as coisas vão ficando mais naturais ao longo do tempo. No ambulatório de pediatria, a gente fazia as consultas de rotina das crianças. E diferente do quarto período, nesse período a gente atendeu crianças de todas as idades, porque lá no quarto período era mais focado do 0 aos 2 anos, né? Então, pelo menos no meu grupo foi assim, né? A gente não atendeu nenhum paciente com mais de 2 anos lá no quarto período, eram mais bebezinhos mesmo. Já aqui no sexto período, a gente atendeu de tudo, desde criança de 0 até 12 anos. E eu gostei mais do ambulatório de pediatria nesse período do que no quarto período. Justamente por isso, né, por atender uma faixa maior de idade, eu acho muito interessante como você tem que se adaptar para atender diferentes faixas etárias. Porque, por exemplo, você não vai atender, né, uma criança ali de 11 anos como se ela fosse uma criancinha, né? Ele já se acha adolescente. Eu confesso que eu me encantei pelos pré-escolares, que são as crianças de 3 a 5 anos. Elas são muito engraçadas, gente. É um serzinho mágico. A visão de mundo deles é muito interessante, sabe? E é justamente uma idade que você tem que conversar com a criança para você analisar a questão de fala, desenvolvimento. E é muito legal você conversar com uma criança de 3 a 5 anos. Elas são muito engraçadinhas. No início, o ambulatório de cirurgia geral foi bem desafiador, porque assim, gente, é um ambiente muito diferente da clínica, muito diferente do que a gente está acostumado a lidar, a fazer. A anamnese, o exame físico é diferente, é tudo mais resumido, mais direto ao ponto, é isso e pronto, acabou, não precisa de enrolação. Inclusive, se você ficar enrolando, o professor não gosta, ele quer agilidade. Eu não sei se todo cirurgião é assim, mas eu imagino que seja. Esse foi o meu primeiro contato com a cirurgia geral. E no início eu ficava meio desconfortável, sabe? Porque parecia que tava faltando coisa, tudo é muito resumido, tudo é muito direto ao ponto, é isso e acabou. E não tem discussão. Eu ficava tipo, gente, parece que tá faltando alguma coisa. Mas é assim mesmo, cirurgia é mais resolutivo, é mais direto ao ponto, o paciente chega ali com uma determinada queixa, você avalia, já pede um exame pré-operatório, já marca a cirurgia, ponto final, acabou, é isso. Depois ele volta para avaliação pós-cirúrgica e pronto, é tipo tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. E eu até entendo quem gosta muito de cirurgia justamente por conta disso, porque é mais rápido, mais direto, mais resolutivo, não tem tanta enrolação. Eu entendo quem gosta, mas eu mesma não gosto, não é uma coisa que me chama atenção, sabe? E com esse ambulatório a gente teve oportunidades, né, de acompanhar cirurgias a convite do professor. Eu fui só em uma e foi nessa cirurgia a primeira vez que eu fiz sutura em um paciente de verdade. Eu imaginei que eu ia ficar muito nervosa, que eu ia, sei lá, começar a tremer, começar a suar, mas não. Eu fiquei
muito tranquila, gente. Até porque, assim, eu fui pra lá acompanhar a cirurgia e eu não sabia que eu ia dar ponta, eu não sabia disso. Na hora lá foi que a residente convidou, né? Eu e as minhas amigas que estavam acompanhando. Tipo, vocês querem dar ponta, não sei o quê. A gente, tipo, que legal. E aí, em um primeiro momento, eu recusei. Falei, não, vai que eu faço errado. Mas depois eu tomei coragem. E por incrível que pareça, eu fiquei super tranquila. Eu não fiquei nervosa, eu só fiquei extremamente focada. Eu acho, gente, que eu nunca usei tanta capacidade de foco do meu cérebro igual aquele dia. É como se tudo ao meu redor tivesse desligado. Eu tenho que focar aqui no que eu tô fazendo. Porque, né, é uma responsabilidade, né? Eu usei tanta capacidade de foco do meu cérebro que eu acho que o cérebro ficou tenso. O corpo tava até de boa, mas o cérebro tava numa tensão terrível ali. E por fim, para terminar os ambulatórios, a gente tinha o ambulatório de saúde do adulto e do idoso. E sobre esses ambulatórios, gente, eu não vou conseguir passar aqui para vocês como funcionavam todos, porque a gente era dividido em pequenos grupos e cada grupo ficava numa especialidade o semestre inteiro. O meu grupo ficou o semestre inteiro atendendo na cardiologia. Teve outro grupo que ficou o semestre inteiro atendendo na infecto, outro na oncologia e outro... onde é que foi mesmo? O outro era endocrinologia. Eu achei que eu fosse gostar de atender na cardiologia, apesar de cardio não ser uma matéria assim que eu amo, eu achei que fosse ser interessante. Mas na verdade, gente, foi muito monótono, porque era sempre a mesma coisa, sabe? Era sempre um senhorzinho, uma senhorazinha que chegava lá, aí tinha um determinado problema de coração, e aí basicamente o que a gente fazia em toda consulta era ajustar a dose de medicamento. Tipo, você tá tendo sintoma? Vamos aumentar a dose. Não tá tendo sintoma não? Então deixa essa dose mesmo, vou fazer a receita. Aí ficava só, tipo, dispensando receita, sabe? Eu achei bem monótono. Eu não sei se foi o jeito do professor conduzir. E assim, contando uma experiência mais pessoal para vocês mesmo, eu acho que uma das vantagens que esse ambulatório de cardiologia trouxe para mim foi o fato de eu aprender a lidar melhor com idosos. Porque assim, deixa eu explicar para vocês. No início da faculdade, quando a gente estava aprendendo a fazer anamnese, eu evitava ao máximo fazer anamnese com pacientes muito idosos, muito velhinhos. Porque muitas vezes eles não sabem explicar as coisas direito. Você pergunta as coisas sobre os sintomas, sobre a doença, como é que aconteceu. Muitas vezes eles se perdem no meio da história, começam a contar um monte de coisa que não tem nada a ver. E aí, para uma pessoa, para um estudante que está tentando ali, né, formatar um raciocínio clínico, formatar uma consulta, era muito difícil para mim, eu não gostava, eu não tinha paciência. Mas aí agora, no final do sexto período, depois de tantos ambulatórios, eu ganhei mais agilidade, sabe? Mais agilidade, mais habilidade para fazer consultas. Então hoje eu já não tenho mais aquela resistência que eu tinha em atender pessoas idosas. Uma coisa sobre os ambulatórios que eu esqueci de comentar, porque para mim aqui tudo é muito subentendido. Mas eu sei que tem gente aqui que não faz medicina e tá assistindo esse vídeo, então eu tenho que explicar como é que funcionam os atendimentos no ambulatório. Geralmente, a gente atende ou em duplas ou em trio. Então, o paciente chega, uma pessoa que fica ali responsável, né, por fazer a anamnese, então vai conversando com o paciente, anotando tudo no prontuário. E aí, depois, uma ou duas pessoas ficam responsáveis por fazer o exame físico. E aí, depois, a gente vai lá no professor, numa outra salinha ou no corredor, discutir o caso do paciente. E aí depois o médico, né, o professor fala o que tem que ser feito. Fala, não, então vamos ajustar tal medicamento. Não, peraí, tem esse problema? Deixa eu lá e dar uma olhada melhor para ver. E é assim mais ou menos que funciona. A gente sempre atende, discute com o professor e ele fala o que tem que ser feito, a gente vai lá e faz. Seja prescrever um medicamento, seja pedir um exame, enfim. Saúde coletiva nesse período foi mais focada em entender a rede de saúde em si. Então, entender o que é a atenção primária, como é que funciona o fluxo da atenção primária para a atenção secundária, o fluxo contrário, como é que funciona a rede de urgência e emergência. E nesse período a gente fez bastante visitas em vários pontos da rede de saúde de Uberlândia. A gente visitou o CREDEST, visitou o CIAT, o SAMU, o meu grupo visitou o CER, né, que é o Centro Especializado em Reabilitação. A gente visitou também o CCPO, que é o Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos, acho que é isso que significa a sigla. E especificamente a visita no Centro de Cuidados Paliativos, ela me marcou muito.
Eu não vou aqui explicar como foi a experiência e por que me marcou, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu pretendo fazer um videozinho sobre isso no Instagram depois. Mas basicamente essa visita me marcou por conta do contexto em si mesmo, né? Lá ficam pacientes que já têm pouco tempo de vida, então eles estão ali realmente só nos últimos dias. E acho que mexe com qualquer um ambiente desse. No geral, eu acho que saúde coletiva nesse período foi bem produtiva, apesar das aulas em sala de aula serem longas e cansativas. Eu acho que me ajudou bastante a entender, sabe? Porque antes eu ficava muito perdida realmente nessa questão desse fluxo, né? Como é que funciona o fluxo da atenção primária para a secundária, como é que funciona o fluxo contrário e tudo mais. E acho que ajudou bastante a esclarecer. A SRF é aquela matéria que todo período a gente tem, né, discussões sobre ética médica e relação médico-paciente. E nesse período a gente teve que ler um livro, que é esse livro aqui. A gente teve que ler esse livro, provavelmente na câmera vai ficar invertido, né? Eu vou deixar aqui no cantinho para vocês a capa do livro. Então, assim, esse livro, gente, é um livro bem famoso e ele já aparecia para mim, recomendado nas minhas redes sociais, bem antes dos professores falarem dele. Então, quando os professores falaram que a gente tinha que ler esse livro, eu aproveitei e comprei. E assim, esse livro ele trata bastante sobre cuidados paliativos, que foi um foco bastante, né, desse período em ASRF. Ele trata sobre a experiência, né, da carreira de uma médica que faz cuidados paliativos. E, gente, olha só isso. O livro, ele tá marcado aqui na metade. Eu não li o livro todo, a gente tinha que fazer uma discussão no final do semestre e eu fiz a discussão. Fui na discussão sem ler o livro todo. E por que eu não li o livro todo? A minha intenção era ler o livro todo, não foi nem por falta de tempo. Foi porque eu não consegui terminar essa leitura. Porque esse livro ele não é para qualquer um. Ele não é para qualquer um. Ele traz muitas reflexões sobre a morte, sabe? A autora fica o tempo todo falando sobre morte, sobre como as pessoas ficam reflexivas nos seus últimos dias de vida. E o jeito que ela escreve também te faz refletir sobre a morte, até sobre a sua própria morte, sobre a morte dos seus familiares. Inclusive, tem uma parte do livro que ela fala que provavelmente você vai querer abandonar a leitura, você vai se sentir desconfortável, vai querer fechar o livro, mas um dia você vai voltar. Foi o que aconteceu comigo. Eu fechei o livro, não quis mais ler e eu não vou voltar. Porque realmente, gente, ele começou a me deixar desconfortável, sabe? E não foi só eu, algumas pessoas que leram, né, especificamente uma amiga minha que leu, ela também falou que depois que leu ela ficou se sentindo meio mal, sabe? O livro, ele meio que te dá uma crise existencial, você fica muito reflexiva. Então, assim, é um livro muito bom, porque ele te toca, né, ele te faz refletir, só que não de uma maneira confortável. E aí somou, né, o fato de eu ler esse livro com o fato de eu ter visitado lá o Centro de Cuidados Paliativos e bem naquele dia tinha uma paciente lá que estava em processo de fim de vida, né, que eles falam. Eu não cheguei a ver essa paciente, mas ela estava bem no quarto do lado onde a gente estava discutindo. Então, assim, foi um turbilhão de emoções para mim em alguns momentos nesse período por causa dessas matérias. De provas, a gente teve a prova do eixo de medicina integrada, a prova de patologia, que era separada, a prova de urgência e emergência e o mini-sex dos ambulatórios. Prova de medicina integrada foram 3 no semestre, então prova teórica, de marcar X mesmo, e caía cardio, gastro, pneumo, pediatria e rádio. E aí tinha a prova de patologia, que era separada, né? A gente tem prova teórica e prática, e a prática ali é com os órgãos, né? 3 provas no semestre também. E tivemos a prova de urgência e emergência. Sobre a prova de urgência e emergência, ela varia conforme o grupo, né? Porque cada grupo tem o seu professor e cada professor fez uma forma de avaliação diferente. Então, por exemplo, o meu grupo teve só uma prova no final do semestre com tudo que a gente tinha estudado, uma prova prática, né? Teve grupo... não, a gente teve uma provinha teórica também, mas depois eu explico. Teve grupo que a prova foi dividida, então eles tiveram uma prova teórica e prática no meio do semestre e outra no final. E teve grupo que nem prova teve, o professor só fez uma apresentação de seminário e isso já valeu nota como nota de prova. E assim, eu acho que a prova de urgência e emergência foi a prova mais
temida nesse semestre. Porque assim, meu grupo era para ter tido 2 provas também, né? Dividida, uma parte da matéria no meio do semestre e outra no final. Só que aí eu já expliquei para vocês um vlog aqui, né? Que teve a inauguração do hospital, e aí no dia da prova eles levaram o simulador, né? O boneco e o monitor lá para o hospital novo, enfim, não deu para fazer a prova, fizemos só a prova teórica. E aí no final do semestre fizemos a prova prática. Bom, na prova prática, primeiramente, a gente é sorteado, né, com qual função a gente vai cair. Eu já expliquei para vocês, né, que cada pessoa tem a sua função no atendimento de emergência. As funções são sorteadas e aí o papel do líder é o mais temido, porque todo mundo tem medo de ser o líder, porque o líder vai ter que saber tudo que tem que fazer na hora que tem que fazer e mandar todo mundo fazer. E é isso, o professor dá uma determinada situação de emergência e a gente tem que seguir o protocolo de atendimento que a gente estudou. E cada pessoa tem que exercer sua função obedecendo os comandos do líder. Se o líder estiver muito perdido, as pessoas podem dar sugestões, tipo, líder, agora não era a hora de fazer tal coisa, o que você acha? Aí sim. Então é mais ou menos assim que a dinâmica funciona, né? O professor ele vai avaliar tanto a parte teórica, né? Se a gente está seguindo o protocolo direitinho, quanto a parte de comunicação do grupo, né? Porque o grupo que atende uma emergência, ele tem que ter uma boa comunicação, o líder tem que ter papel de líder e as pessoas têm que respeitar o papel do líder e fazer sugestões, comunicação em alça fechada, não pode ter desentendimentos ali na hora. Se você é a pessoa que está, por exemplo, administrando as medicações, que foi a minha função sorteada na prova, é uma função muito tranquila, mas sempre que o líder falar, tipo, administra epinefrina tantos miligramas, você tem que voltar para o líder e falar, sim, estou administrando tantos miligramas, para não ter erro de comunicação e comprometer a vida do paciente. No caso ali, o nosso boneco de simulação. E aí, como foi uma prova final, né, que cobrou de tudo, todas as situações de emergência que a gente estudou, meio que o mesmo paciente evoluiu de diferentes formas no meio do atendimento. Então, a gente está lá seguindo um protocolo de infarto, de repente o paciente tem uma parada, aí a gente tem que começar a seguir outro protocolo de atendimento, protocolo de parada cardíaca. E aí, de repente, do nada, o paciente tem um ataque à arritmia, aí a gente tem que começar a seguir outro protocolo. É uma coisa assim bem rápida, dinâmica e pode parecer confuso, mas se estudar direitinho dá tudo certo. Agora, sobre o Mini-SEX, que são as avaliações dos ambulatórios, cada preceptor avaliou de um jeito, gente. Então, assim, o que eu vou falar vai ser sobre os preceptores com os quais eu passei. Por exemplo, a minha preceptora de pediatria, ela só avaliou o exame físico. Então, a gente terminou de atender o paciente, ela entra na sala e fica lá observando a gente examinar o paciente. Aí ela vai dando a nota, se a gente esqueceu de fazer alguma coisa ou não. Já o meu preceptor do ambulatório de cardiologia, eu não sei que critério que ele usou, eu só sei que no final do semestre ele pegou as nossas folhas de avaliação e levou para casa e deu a nota que ele quis, com os critérios que ele quis, ninguém ficou sabendo. E o preceptor de cirurgia geral, ele fez uma prova oral sobre teoria mesmo. Então, se a gente atender um paciente que tinha um problema de hérnia, por exemplo, ele fazia um monte de perguntas sobre hérnia, sobre tratamento, sobre diagnóstico, sobre classificação. E aí fazia perguntas sobre todos os outros assuntos que a gente já tinha atendido no semestre também. Então, foi assim, foi um provão, uma provona oral mesmo. Agora eu vou contar para vocês como eu estudei cada uma das matérias. Mas antes eu quero fazer uma observação. Quem me acompanha há mais tempo sabe que até o semestre passado eu utilizava a plataforma MedSimple. Eu tinha uma parceria e com isso eu tinha acesso gratuito à plataforma. Só que nesse semestre eu cancelei minha parceria por conta de negócios mesmo, sabe? Eles atualizaram as regras de parceria de uma forma assim que não compensava pra mim, sabe? Não compensava mesmo. E aí eu perdi meu acesso. A minha intenção era assinar a plataforma, porque ela realmente foi bem útil pra mim. Só que por questões financeiras do momento eu não assinei, não vou assinar por enquanto. E aí eu usei o Sanarflix na conta do meu namorado. E aí eu queria depois falar pra vocês assim direitinho a diferença entre o Sanarflix e a MedSimple, mas não vou falar nesse vídeo aqui porque senão vai ficar muito longo e até porque também eu não usei tanto o Sanarflix assim a ponto de fazer uma comparação, sabe? Mas assim, comentando aqui rapidamente o que eu percebi mais superficial assim de diferença entre as duas plataformas é que em relação a videoaulas e resumos, o Sanarflix é mais completo. Já em relação às questões e flashcards, eu gostei mais da MedSimple.
você tem mais interação com as questões, tem maior volume de flashcards. Eu nem lembro se no Sanarflix tem flashcards. Enfim, não lembro, mas na Med5 tem bastante, você tem mais autonomia com as questões, você consegue grifar, salvar, fazer flashcard de questões específicas, enfim, tem mais interatividade, sabe? É melhor para fazer estudo ativo a Med5. Para o CBL de pneumo e cardio eu estudei do mesmo jeito, para os dois eu usei o Sanarflix, então às vezes eu via as videoaulas fazendo anotações, outras vezes eu lia os resumos. Para gastro, como os CBL já eram bem completos, eram muito produtivos, eu não precisei buscar nada além daquilo que os professores já passavam para a gente estudar. Então eu li os artigos que eles passavam, às vezes ali copiando e colando as partes importantes para fazer um resumo. E quando eu estava com menos tempo, eu só lia realmente só lia realmente o artigo, no máximo grifando ali as partes importantes. E eu aproveitava ao máximo os CBLs, aproveitava para tirar o máximo de dúvidas que eu tivesse, aproveitava para anotar tudo que os professores falavam. E aí depois eu organizava essas anotações e pronto, quando estivesse perto da prova era só revisar o que eu já tinha estudado, o que eu já tinha anotado. Para pediatria foi a mesma coisa, como o CBL em si já era muito produtivo, eu estudava previamente ali, ou fazendo resumo, ou só lendo mesmo, quando eu não tinha tempo. Eu usava bastante o Tratado de Pediatria, eu acho ele um livro muito bom para estudar pediatria. E aí eu aproveitava ao máximo tudo que a professora falava, anotava tudo que ela falava, e no fim das contas era só revisar. E obviamente, gente, como eu já comentei com vocês, como era um período que era mais puxado, tinha menos tempo, e eu estava sempre sobrecarregada porque eu acumulei muita coisa extracurricular, não dava tempo sempre de estudar tudo bonitinho. Então, igual eu falei pra vocês, muitas vezes eu só lia realmente o artigo, só lia ali o capítulo do livro rapidão e já ia pro CBL confiando que meu cérebro absorveu alguma coisa. E no fim das contas funcionava. Não funcionava, tipo assim, perfeitamente, mas funcionava. Eu lembro, gente, que nesse período teve vezes assim que eu tinha que acordar às 5 da manhã no dia do CBL para poder ler, porque no dia anterior eu não tinha conseguido ler. Às vezes eu chegava tão cansada dos ambulatórios, principalmente aqueles que terminavam quase 6 horas da tarde. Mas enfim, por mais corrido, por mais puxado que fosse, alguma coisa eu estudava. Eu não gostava de ir pro CBL sem estudar. Pelo menos ler antes de ir, eu lia. Patologia, até o semestre passado eu estudava por livro, mas como esse semestre foi mais corrido, não deu tempo de estudar pelo livro. Uma pena, porque eu adoro ler o livro de patologia, ele é muito bom. Então eu aproveitava ao máximo as aulas de patologia, eu buscava não faltar as aulas de patologia e anotava, tipo assim, tudo que a professora estava falando, eu anotava tudo. E aí depois eu organizava minhas anotações ali, ficava um resumo bonitinho e pronto. Muitas vezes eu anotei no caderno mesmo, porque o laboratório de patologia não é muito bom para levar notebook. Às vezes eu anotava no caderno mesmo, e aí revisava por aquelas anotações bagunçadas ali mesmo. Mas no final do período eu fiz uma coisa assim, gente, que eu não me arrependo de ter feito para patologia. O que eu fiz? Eu fui nas aulas bonitinho, levei meu notebook e anotei tudo que as professoras falavam. E aí a aula era sempre na sexta-feira, né? Então sexta-feira pra mim era o dia oficial, obrigatório de estudar patologia. Então sexta-feira, cheguei do ambulatório lá, tá de noite, não importa. Eu vou organizar as anotações da aula de patologia que eu tive hoje. E eu fiz isso, gente. E quando chegou no dia da prova de patologia, a última prova, eu já tinha estudado tudo. Eu acho que foi a primeira vez que eu cheguei numa prova final e tava tipo assim, já estudei há muito tempo, foi só revisar as minhas anotações. Então, assim, eu não me arrependo nem um pouco de ter tido essa disciplina para a prova final. No início do semestre eu não fiz isso não, mas nas últimas aulas para a prova final eu fiz isso e eu não me arrependo nem um pouco. A urgência e emergência eu estudei basicamente pelas aulas gravadas que o professor disponibilizou pra gente, ele gravava aulas e disponibilizava pra gente. Também usei esse atlas aqui para estudar uma parte da matéria. Uma amiga minha me passou esse atlas, eu achei ele assim muito didático. E uma coisa que ajudou muito foram os estudos em grupo. Porque assim, na prova de urgência e emergência, a gente faz uma prova em grupo. Então nada mais lógico do que estudar em grupo, né? Revisar ali as situações, os protocolos e tudo mais. Sobre a parte de materiais, nesse semestre eu comprei só um material novo, o restante é tudo que eu já tinha nos semestres anteriores, vocês podem ver meus vídeos aí dos outros períodos. Eu só comprei
um oxímetro, vou mostrar para vocês, né, para ver saturação de oxigênio, frequência cardíaca, apesar de que não é muito recomendado pegar a frequência cardíaca de oxímetro, mas os professores mais recomendam é você pegar o esteto, ouvir o coração e ir contando. Mas, gente, tem hora que ajuda, né? Tem hora que a gente precisa ser ágil, principalmente, por exemplo, no ambulatório de cirurgia, que as coisas são tudo assim, ó, rápido, anda logo, tem que terminar logo. Então, isso aqui foi bem útil. E é isso, gente. Resumindo, o sexto período ele foi um período puxado, mas ao mesmo tempo muito interessante. Tiveram experiências muito marcantes, tanto experiências desconfortáveis como experiências novas e legais. Foi um período também que me fez crescer, né? Ganhar mais agilidade de consulta, de atendimento, ganhar mais autoconfiança. Até um tempo atrás eu nem imaginava em atender um paciente sozinha. Hoje eu já sinto mais segurança para quando chegar lá no internato e eu atender sozinho o paciente para poder passar o caso para o professor. Até o momento a gente não atende, né? Só em duplo, trio. Tô ansiosa por isso. Enfim, gente, foi um período assim muito importante para mim nessa carreira da medicina. E eu vou ficando por aqui, gente. Deixa o like aí no vídeo se você gostou. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.